Esta terça-feira fica marcada pelo regresso da Semana de Gestão do Instituto Politécnico de Tomar, iniciativa que segue até esta quinta, na 15ª edição. A sociedade pós-pandémica, que futuro, é o mote do evento que decorre no Auditório Pacheco de Amorim, por onde irão passar vários oradores, sempre com os alunos como público preferencial. Registro na abertura dos trabalhos para a intervenção de Francisco Carvalho, da Escola Superior de Gestão do IPT, que centrou precisamente as suas palavras na questão da pandemia e nos efeitos que teve na vida letiva. Esta Semana de Gestão, para mim, tem ainda o grato prazer de ser o retomar de uma atividade que foi interrompida, enfim, por razões subejamente conhecidas, e que fico muito satisfeito por ver aqui uma moldura que começa a ser interessante para retomarmos esta que é as atividades da Semana da Gestão. Portanto, antes de mais, então, sejam bem-vindos a esta semana. Após 2 anos de interregno, eis-nos de volta à Semana de Gestão. É sempre um prazer dinamizar esta que é a manifestação maior do que é ser ESGT, do que é ser de gestão nas múltiplas dimensões que constituem o core business da nossa atuação enquanto agente de formação, de investigação, de criação de conhecimento e transferência desse mesmo conhecimento. Quero dar as boas-vindas aos nossos alunos, em particular ao conjunto, maior este ano por razões óbvias, que nunca terão ouvido falar de Semana de Gestão ou que tenham nela participado. Aproveitem, porque de facto esta semana é para vós. O tema da Semana de Gestão deste ano, a sociedade pós-pandémica, que futuro, pretende criar neste auditório o espaço de discussão sobre um futuro que não conhecemos, mas que sabemos será uma realidade, muito diferente de que era esperado há 2 anos atrás. Durante os últimos 2 anos, ficámos a perceber que há um conjunto de impossibilidades que passaram a ser realidade, de situações difíceis que passaram a ser possíveis, e tudo isto num espaço de tempo, também ele tido como manifestamente insuficiente há 2 anos atrás. No ensino, e literalmente overnight, as instituições adaptaram-se, professores forçosamente tiveram de adaptar um sistema de aulas que não era o habitual. Aqui mesmo no IPT, numa quarta-feira, ao final do dia, foi dada a indicação e no dia seguinte, uma quinta-feira, um regime de ensino à distância estava em vigor. Um programa de aquisição de equipamento, de formação, de apoio aos alunos e professores foi colocado em marcha, também ele em tempo recorde. Este novo paradigma pandémico vem acelerar o que muito se discutia em torno de metodologias híbridas, Project-Based Learning, B-Learning, entre um vasto conjunto de siglas e de termos que populam a miúde as redes sociais. De um momento para o outro, verifica-se que as soluções tecnológicas utilizadas com uma finalidade pedagógica aumentam a capacidade de adaptação e ajudam os professores a falarem uma mesma linguagem, ou diria mesmo, uma linguagem mais próxima daquela que é a dos seus alunos. Na educação pós-pandemia, a tendência é que as aulas tradicionais expositivas diminuam, dando espaço para aquelas que coloquem o aluno como personagem principal, tornando-o mais ativo na busca pelo conhecimento. Isto poderá ser proporcionado por cursos tecnológicos, que darão continuidade aos conteúdos trabalhados em sala de aula, relegando para um trabalho individual a aquisição de competências previstas. Aumentam, assim, as responsabilidades dos alunos na construção daquilo que é o seu perfil, aquilo que pretendem desenvolver enquanto profissionais inseridos no mercado de trabalho. Mas neste mesmo espaço de tempo, todos nós passamos diariamente a conviver não só com a cruel realidade dos números e dos episódios desagradáveis, mas também das novas realidades que estavam a despontar a todos os níveis. Empresas que mudaram de setor, de atividade, ou adaptaram as suas atividades, novos negócios que passaram a existir em locais ou setores impensáveis pouco tempo antes. Fala-se hoje no virar da página e no regresso à normalidade. Mas que normalidade é essa? Não será seguramente aquela que existia há 2 anos, mesmo admitindo uma previsível evolução. Cenários de teletrabalho irão continuar a subsistir. O ensino à distância irá estar presente,
Mesmo com as limitações legais, a hipótese de semanas de trabalho com 4 dias está em cima da mesa para discussão, ou outras formas de relação laboral, tendo em atenção o resultado das experiências que vão sendo promovidas em alguns países. Mais que uma referência cinéfila, trata-se, diria, um regresso ao futuro. O risco destas referências é cair no espaço em que possivelmente alguns de vós não percebem ou não sabem do que é que eu estou a falar. Para os mais novos, trata-se de um filme de 1985, onde uma viagem ao passado provoca alterações que irão ter consequências no regresso ao estado inicial, que já não é o mesmo. Mas ficamos por aqui. Ora, mas este novo futuro é um futuro que não é previsível. O que era um desenvolvimento dito normal foi bruscamente interrompido com consequências que ainda estão totalmente por contabilizar. Mas se há um regresso a um estado onde nada será como antes, novos paradigmas surgem. Que adaptações à lei laboral serão introduzidas? A conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal está em cima da mesa para ser implementada por todas as organizações. A resiliência demonstrou ser a força motriz para a reinvenção e a diversificação na atividade económica. Empresas que adaptaram os seus sistemas produtivos ou a área de intervenção, novas formas de promoção dos seus serviços e mesmo novas profissões. O aparecimento e a criação de canais de vendas foi explosivo. Empresas de entregas ao domicílio, então, em todos os locais onde seria impensável. A utilização da tecnologia permitiu fazer face a momentos de confinamento mais ou menos rígidos, quer pela manutenção das comunicações, quer pelo desenvolvimento de condições que permitem a manutenção da atividade económica. As plataformas de comunicação passam a fazer parte do nosso dia-a-dia. Reuniões, aulas, contactos familiares de forma mais amplificada, etc., são hoje uma realidade. Esta aparente facilidade vem colocar outra questão, também ela de grande importância. Que consequências advirão desta interação à distância? Os jovens que entraram este ano no ensino superior estiveram praticamente 2 anos em confinamento, com ensino à distância, que não permitiu o desenvolvimento de interações tão importantes para o crescimento enquanto seres humanos. Quem agora está no 2º ou 3º ano do ensino superior não viveu ainda os momentos de uma semana académica ou viu muito limitadas um conjunto de atividades habitualmente presentes em qualquer ano académico. Não se trata apenas aqui da falta de festas, também elas importantes, mas visitas técnicas que não foram feitas, experiências laboratoriais que não foram conduzidas, trabalhos de grupo realizados de forma diferenciada. Por outro lado, será a geração de profissionais com um novo set of tools que permitirão encarar outro tipo de desafios e novas realidades no mundo global e onde o local de trabalho e as instalações físicas da entidade patronal podem não ter o mesmo código postal ou o mesmo indicativo do IP, do Internet Protocol. A distância mede-se em fusos horários. É nosso propósito criar e desenvolver nos nossos alunos as competências necessárias para se constituírem como os ativos do futuro nas melhores condições possíveis. O sucesso dos nossos alunos é, pois, a medida do nosso sucesso. Mas nem só de restrições se viveu nestes últimos 2 anos. Novas experiências económicas foram sendo desenvolvidas, retomar uma vida fora dos grandes centros urbanos foram sendo notícia a miúde durante este tempo. Todos nós ouvimos as histórias de famílias que se instalaram na casa dos seus antepassados ou que simplesmente decidiram viver fora das grandes metrópoles. As novas formas de trabalho assim o permitem. Será esta a oportunidade de se criarem as condições para inverter a forma como a população se encontra distribuída pelo território? Ainda é muito cedo para o dizer, haja essa vontade e o apoio das comunidades regionais. Neste sentido, a experiência no IPT é paradigmática. Há pouco mais de 8 anos, foi inaugurado o Centro de Inovação Tecnológica da Softinsa, com uma relação muito estreita e muito próxima com o IPT, que se tem manifestado a diversos níveis, com um impacto muito importante, não só no IPT, mas também na região. Neste momento, são mais de 400 colaboradores altamente qualificados a desenvolverem a sua atividade neste centro em Tomar. Em plena pandemia, a Air Liquide, multinacional francesa com sede em Paris e que atua no segmento dos gases industriais, incluindo fabricantes de produtos médicos, químicos e eletrónicos, decidiu implantar os seus serviços financeiros e contabilísticos de 3 dezenas de países em Tomar. No final do presente ano civil,
É expectável que possa contar com cerca de 150 colaboradores, com destaque para as áreas contabilísticas, financeiras e gestão de recursos humanos. Também aqui há uma relação muito próxima com o IPT e que se espera venha a crescer numa relação simbiótica. Ao nível tecnológico, outras empresas também já se associaram ao IPT, criando assim uma malha de interações que alavancam as relações entre a academia e o mercado de trabalho. Numa outra nota de interesse para a nossa escola, a área do turismo reforça a sua implantação na região, sendo notícia não só a recente instalação de várias unidades hoteleiras, assim como novos projetos já anunciados. É um setor estratégico que está em pleno desenvolvimento, que enfrenta novas realidades e onde sustentabilidade, ecologia, poluição, massificação são apenas alguns dos desafios que se coloca a uma nova geração de turistas com maior consciencialização e com maiores exigências. Para os nossos alunos dos cursos da área de turismo, aproveitem, porque de facto é a vossa grande oportunidade, é este o vosso momento para adquirirem as competências necessárias para enfrentarem um mercado de trabalho cada vez mais desafiante. Perdoem-me o orgulho, mas são muito boas notícias para quem, como eu, se encontra a gerir uma escola que dedica os seus recursos a formar profissionais qualificados nestas áreas da gestão, da contabilidade, de recursos humanos e do turismo e as suas áreas afins, nos mais diversos níveis de ensino. Estas e outras realidades serão dadas conta no decorrer desta semana. Mas se estas são, considero eu, muito boas notícias, exemplo e resultado de boas práticas e o exemplo de que podemos orgulhar, representam também, ao mesmo tempo, um aumento da nossa responsabilidade. São parceiros que nos exigem profissionais altamente qualificados que connosco possam ter desenvolvidos projetos, sejam eles de natureza mais científica ou de natureza mais tecnológica. Esta é uma realidade que veio para ficar. Formação em Project-Based Learning, mestrados profissionalizantes, projetos com interação direta com o setor empresarial, a par de linhas de investigação que suportem a formação pós-graduada e que desenvolvemos e pretendemos estender. Ao mesmo tempo, damos início a esta semana de gestão. Decorre igualmente, aqui bem perto, aqui numa sala, aqui ao lado, a inauguração do Espaço Criatividade e Inovação do IPT. Espaço equipado com o intuito de promover a inovação, a criatividade, a cocriação e que se assume ser a resposta, ou um dos elementos da resposta, ao desafio a que todos nós, docentes, alunos, investigadores e instituição como um todo, estamos continuamente sujeitos. É um desafio, direi mesmo, a provocação, que tem que ter resposta, sob pena de vermos as nossas dificuldades acrescidas ou vermos estar limitados nas nossas escolhas enquanto instituição. Este é mais um passo importante. Se juntarmos este laboratório ao laboratório de simulação empresarial, SAP University Alliance, Academia Microsoft, estão criadas as condições de base para um ecossistema que permite responder aos desafios que nos são colocados. Há que os potenciar. Somos todos corresponsáveis neste desígnio, docentes, alunos e parceiros. Venham as ideias, venha à vontade de as tornar realidade. Mas para além deste virar de página, como tanto já se falou, há uma nova realidade que as convulsões a leste da Europa se estão a fazer sentir um pouco por todo o mundo. Portugal não será exceção, infelizmente. O inevitável aumento de preços trarão consigo o aumento de custo de vida e alterações à estrutura de consumo, necessariamente. Mas as implicações ao nível da atividade económica e industrial trarão consigo consequências ainda muito difíceis de prever. Será esta a oportunidade para uma política energética diferente? A dita questão do hidrogênio, que é muito grata a esta comunidade do Médio Tejo, com implicações no aproveitamento do ponto de injeção da rede energética localizada no Pego, está em pleno desenvolvimento. Por outro lado, regressamos à discussão das centrais nucleares de última geração. Juntando a pandemia a estes desenvolvimentos vindos da Europa de Leste, não serão apenas 2 anos de pandemia a mudar o nosso ecossistema que estávamos habituados a gerir, mas um período que ainda é incerto, com consequências que ainda não são previsíveis, mas que terão como consequência imediata a necessidade de reestruturar o nosso modo de vida e, tanto globalmente como a nível europeu, pensarmos em estratégias para o acesso a meios de produção energética diversificados e menos sujeitos a oscilações. A Semana de Gestão deste ano de 2022, e se prestarem atenção ao programa, encerra em si uma diversidade de temas,
mas que estão também todos eles interligados. As questões relacionadas com o meio empresarial, suas dificuldades, as apostas, que perfil é esperado de uma nova geração de colaboradores? Qual o enquadramento macroeconómico? Que enquadramento laboral e como são abordadas as questões relacionadas com a igualdade de género? Que tipo de políticas públicas serão expectáveis versus as desejáveis, face à realidade em constante mutação, de forma muito acelerada? Após 2 anos de guerra viral, como é visto e como se prepara o setor da saúde, numa sociedade muito envelhecida e com patologias muito diferenciadas ao nível do território? A especialização funcional e a forma como são encarados os novos gestores de pessoas. Num setor de atividade tutelado por ordens profissionais, qual o papel destas e como contribuem para a formação e como agem como players neste mercado mais abrangente? Numa realidade cada vez mais tecnológica, como se encara a digitalização empresarial? Problemas de adaptação, de uso de tecnologias, cloud computing, entre outros. O setor energético e as novas necessidades e novas imposições de sustentabilidade e preocupações ecológicas. O turismo e os novos turistas, novas consciências, novas exigências, nova realidade, quer num espectro mais regional, quer num espaço mais global. Qual o papel da indústria da defesa? Tema que entrou na ordem do dia há 95 dias atrás e que já teve reflexos na Europa e um pouco por todo o mundo. Ainda incluído na Semana de Gestão, teremos um painel dedicado ao Inove-C+, um conjunto de pequenas apresentações, mas onde estão patentes experiências relacionadas com a inovação, o empreendedorismo e a transferência de conhecimento. Uma oportunidade para tomarem conhecimento do que se faz na região a este nível.